Por que nasce essa aula aqui, gente? Eu abri uma caixinha dias atrás. Eu recebi uma pergunta que eu gostei muito e fiquei com aquela paranoia se eu tinha respondido 100%. Aí eu fiquei pensando, falei, não, mas cara, eu não dei uma resposta completa como eu teria gostado, né? E já que eu passei por isso, falei, pô, vamos gravar uma aula, aí vou carregando no YouTube, e vai ser útil para todos aqueles empresários, principalmente offline. Porque os caras da online não sabem o que é um curso empresarial. É muito difícil. Nem tem a necessidade, né? Não tendo o custo do produto, então fica muito. Não é um negócio que vai afetar muito a empresa deles. Mas para quem, como eu, de vocês, que tem uma empresa offline, tem uma indústria, tem uma loja, tem estoque, tem tudo, essa aqui é uma aula muito importante para vocês. Mas qual era essa famosíssima pergunta que me deixou curioso? A pergunta é, Giovanni, por que quando há uma produção em escala, uma alta produção, o custo da empresa diminui? E hoje eu vou mostrar por qual razão. E também gostaria de mostrar para vocês por que vocês, se são uma empresa com custo, sempre com problemas de caixas, que estão produzindo algo e não estão conseguindo ver dinheiro, por que vocês deveriam tentar de produzir mais em massa alguns tipos de produtos para diminuir esse custo. E essa aula acho que vai explicar um pouco do porquê. Então vamos lá. Custo de empresa. Aqui temos um custo de empresa. Imagine que esse custo de empresa, esses custos da empresa, é o custo fixo, né? Principalmente o custo fixo. Porque o custo variável é importante baixá-lo, mas o custo variável é sempre relacionado às quantidades. Então, por exemplo, se vocês fabricam 100 cadeiras ou 100 telas de computador, o custo unitário é aquela parte que vai só por uma unidade digamos assim, da produção, né? Enquanto os custos fixos são super importantes baixá-los, porque só se baixam quando vocês aumentam as quantidades. Então, assim, é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte aqui. Só um minutinho para ver se eu estou aparecendo para vocês. Perfeito. Vamos lá, gente. Por que baixam os custos? Primeira coisa, economia de escala. Ao produzir mais, o custo fixo por unidade cai, já que gastos como aluguel e salário são divididos por mais produtos. Então, vamos fazer um exemplo básico, né? Vocês têm 10 mil de galpão, né, de aluguel. Só que assim, vocês estavam produzindo 1.000 unidades dessa xícara aqui do meu café, ó. Essa xícara, vocês estavam produzindo 1.000 dessas xícaras aqui. Então, assim, vamos dizer, vocês têm 10 mil reais dividido 1.000. O que acontece? Só o custo fixo do aluguel vai afetar essa xícara de 10 reais. Beleza? 10 mil dividido 1.000 dá 10 reais. Agora, imaginem que no mesmo galpão, com o mesmo custo fixo, vocês passem a produzir, porque, sei lá, vocês aumentam a produção, vocês aumentam a parte de automação, vocês melhoram o fluxo de trabalho interno, aí vocês passam a produzir 5.000, 5 vezes a mais. Então, aquele mesmo 10 mil dividido 5.000 unidades, você vai passar de 10 para 2. Então, já cai também de 5 vezes o custo fixo. Essa é a primeira razão, mas não é a única. Depois da economia de escala, há uma especialização do trabalho, que mais ou menos diz assim: trabalhadores focados em tarefas específicas produzem mais rápido e com mais eficiência, reduzindo o tempo e custo por unidade. Isso aqui eu vivi no meu produto, que inicialmente eu fabricava com 2 pessoas, enquanto eu precisava de 5 ou 6 pessoas para fazer esse trabalho. É impressionante como a especialização do trabalho é importantíssima na produção. É incrível, porque assim, se vocês com 2 pessoas fabricavam 1.000 peças, vocês poderiam dizer, tá, se eu duplico, eu vou para 4 pessoas, eu vou produzir 2.000 peças. Mas não é assim. A especialização do trabalho, às vezes, é muito mais do que o dobro. Então, pode acontecer em muitos produtos que vocês, duplicando a força de trabalho, então passando de 2 para 4, você triplica. Então, passa, em vez de fazer 1.000 peças, você passa a fazer 3, 4.000 peças. Então, não é mais proporcional. Começa a ser escalável. Então, assim, além da economia de escala, é muito importante você especializar a força da mão de obra. Então, começa a dividir uma fabricação de um produto em várias etapas. E veja se tem etapas que precisam de um trabalho específico, digamos assim, de um funcionário específico só para aquela tarefa aí. Aí vocês, dessa forma aqui, vão aumentar muito a produção e, de consequência, diminuir o custo custo fixo da empresa. Terceiro ponto.
Claro que aumentando o volume, vocês vão fazer compras maiores, porque passando de 1.000 peças para 3.000 peças, também o poder de aquisição da matéria-prima diminui. Então, assim, compras em grande volume. Comprar matéria-prima em grande quantidade permite negociar desconto, baixando o custo por unidade. Então, se vocês não estão fazendo ainda, comecem aumentando o volume de compra, comece a negociar com os fornecedores de vocês. Não deixem eles relaxados aí. Negociem. Se vocês estão só com um fornecedor, comece a negociar com mais, beleza? Comece a chamar 2, 3, 4, 5. Comece a desenvolver fornecedores. Comece a ver mais matéria-prima, mais formas de pagamento. Comece a eles a colocar, não digo um contra o outro, mas assim, começar a criar um pouquinho de concorrência, né? Esse é outro ponto importantíssimo para vocês diminuir os custos da empresa. Mesmo que esse aqui afete o custo variável, porque a matéria-prima é custo variável, o fato de vocês comprar mais diminui o custo variável. Então, vamos ao quarto ponto. Menos desperdício e melhoria contínua. Produção repetitiva ajuda a identificar e cortar ineficiências, otimizando o uso de recursos. Esse aqui é um pouquinho vinculado ao segundo ponto da especialização do trabalho. Quando vocês começam a colocar uma pessoa fazendo só uma tarefa, só uma coisa, essa pessoa é mais focada. Esse foco traz mais qualidade nas peças e também reconhecimento da baixa qualidade. Porque se uma pessoa se especializa em uma tarefa, ela reconhece com mais rapidez se há uma falta de qualidade naquela peça aí. Então, esse aqui, à sua volta, começa a baixar o custo fixo da empresa, porque vocês vão ter menos descarte produtivos. Essa é outra forma de baixar os custos da empresa e melhorar as quantidades, né? É aumentar o volume. Outro ponto. Gente, esse aqui talvez não todo mundo tem dinheiro para investir em automação, mas assim, investir em tecnologia para a produção em massa aumenta a velocidade e qualidade, reduzindo o custo a longo prazo. O que acontece? Quando vocês identificam tarefas repetitivas dentro do trabalho, vocês assim, têm uma oportunidade de automatizar aquela tarefa aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? As tarefas repetitivas são as primeiras, estão sendo as primeiras que serão substituídas por máquinas. E isso, infelizmente, é uma nova realidade que nós temos que enfrentar como mercado do trabalho, né? Gente, pensem comigo, se simplesmente uma máquina trabalhasse quanto um funcionário, beleza? Imagine só a questão das faltas durante um ano da parte dos funcionários. Aqui eu não quero entrar na polêmica dos funcionários que faltam no trabalho. Não é a minha tarefa agora fazer isso, mas assim, estou falando como empresário, em termos de produção. Se só uma máquina tivesse a mesma produção de um funcionário, sabemos que tem muito mais do que um funcionário, mas vamos dizer assim, que tivesse a mesma produção, só pelo fato de nunca faltar no trabalho, imagine a quantidade produzida a mais durante um ano. E se vocês, por exemplo, têm produções, não é o meu caso, mas tem produção, por exemplo, em 2 ou 3 turnos, imagine quanto isso pode afetar o custo e, digamos assim, a escala que essas máquinas dão para vocês. Então, assim, esse ponto aqui é um ponto que vocês têm que olhar de perto. Só que eu vou deixar só uma dica. Eu falo com muitos empresários, eles ainda não entendem o que é um gargalo. Aí o que acontece? Esses caras aqui colocam, por exemplo, eles colocam uma máquina para aumentar a automação e a produção de um determinado tipo de produto ou digamos assim, de parte de produção. Mas assim, eles não estão vendo que o gargalo não está aí. Aí o que acontece nesses casos? Os caras gastam de 200, 300, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais para colocar uma máquina em um ponto que não estava sendo um gargalo. Isso é um problema muito comum e vocês têm que cuidar, porque o risco é que vocês não consigam depois pagar essa máquina. Porque vocês não vão ter o retorno que deveriam ter tido, porque vocês colocaram uma máquina em automação em um ponto que não era o gargalo da empresa. Cuidado, isso aqui é explicado muito bem no livro A Meta, beleza? Cuidado muito com essa parte aqui. Antes de colocar tecnologia e automação, controlem que seja um ponto de gargalo, porque existe ponto de gargalo e ponto de não gargalo. Então, assim, vocês têm que aprender a fazer isso antes de investir em tecnologia, beleza? Vamos no último ponto. O último ponto é padronização de produto. Esse é outro problema que eu vejo muito quando dou mentoria. Não pode ter escala dentro de uma empresa se há 1000 variações de produtos. Eu sei que vocês gostam de fazer tudo personalizado, vocês amam o cliente de vocês, mas isso aqui pode ser um problema porque assim, não há tecnologia, não há método Toyota, não há economia de escala, não há nada de tudo aquilo que foi inventado até hoje em termos de produção que possa ajudar quando vocês fazem
40 mil tipos de produto, 40 mil tipos de tonalidade de cor ou de medidas, sabe? Então, assim, é muito importante que vocês vejam isso aqui internamente. Eu ajudo muito nessa parte aqui de padronização de produtos e começar, talvez, a tirar dentro do ERP de vocês, um relatório do ABC, da curva de produtos que mais saem. Talvez eliminar alguns produtos em algumas categorias, desculpe o barulho do caminhão, talvez eliminar algumas categorias de clientes que compram esse produto. Eu vou deixar aqui um relato de uma história que sempre me deixou pensar dessa forma em padronização de produto. Lembre-se que quando Steve Jobs voltou na Apple, no 1998, acho, 97, 98, o precedente CEO da empresa, da companhia, tinha feito um estrago. A empresa estava cheia de produtos que não vendia. A única coisa que o Steve Jobs fez por muitos anos foi aquela de tirar linhas de produtos. Tirar linha de produto onde eles não eram competitivos no mercado, onde eles não tinham volume, e começou a reduzir a produção da Apple, diminuindo os custos fixos e deixando a Apple novamente lucrativa. Claro que demorou um tempo, né? Mas isso deve ser um exemplo para todos os empresários que estão aqui, que fazem mil coisas mal feitas. E enquanto eles poderiam focar naqueles poucos produtos que estão sendo 80% do faturamento e ganhar muito mais dinheiro. Então, assim, essa é uma breve aula. É a resposta de uma caixinha que eu recebi no Instagram. Espero de ter ajudado vocês. E, como sempre, eu invito vocês a deixar um comentário, deixar o like para mim, que me ajuda muito, mas principalmente o comentário, porque o comentário, eu sei através do comentário se vocês estão gostando ou não. E, se for possível, deixar também um comentário do que vocês gostariam de ver mais no canal. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.